Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Os preços do boi gordo permaneceram estáveis nessa semana, o que pode estar ligado à perda do poder de compra da população. Com as altas registradas anteriormente, muitos consumidores buscaram proteínas alternativas. Já no mercado de reposição, a maioria das categorias apresentou queda. O preço da terneira caiu 2,5%, do terneiro 4,3% e da novilha 2,9%. Apenas o novilho registrou leve alta de 0,5%. As informações são do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva, o Nespro, da URGS. Depois de percorrer 62 mil quilômetros em 13 estados produtores brasileiros, a etapa soja do Rally da Safra chega ao fim. Hoje foram apresentados os resultados da expedição organizada pela Agroconsult, que traz um verdadeiro raio-x sobre a produção brasileira. As visitas ao Rio Grande do Sul encerraram o trabalho dos técnicos. Vamos conversar agora com André Debastiani, coordenador do Rally da Safra. Tudo bem, André? Olá, Thaís, tudo bem? Satisfação falar contigo. As estimativas iniciais foram confirmadas para a produção nacional. E o Rio Grande do Sul, como é que ficou aí o resultado avaliado pelo Rally da Safra? Tudo bem. Bom, a gente encerrou a etapa soja do Rally da Safra e agora a gente começa toda a etapa milho, então ainda tem muita informação para compartilhar com vocês. Mas, de fato, você falou, né? Depois de 60 mil quilômetros percorridos, mais de 3 meses que a gente ficou na estrada, e em torno de 1.600 fazendas visitadas, a gente chegou agora numa divulgação dos números da safra de soja. E é uma safra marcada por contrastes, Thaís. Eu sei que, para quem está no sul, em safra recorde, acima de 170 milhões, não parece uma verdade, porque o Rio Grande do Sul enfrenta um problema muito sério em termos de safra, né? Novamente, mais um problema. Mas tem muitas outras regiões produzindo muito bem. Nós estamos falando de uma safra de 172,1 milhões de toneladas. Só para a gente ter alguns comparativos, né? A safra passada a gente produziu algo em torno de 155,5, que foi aquela safra marcada aí por problemas em todas as regiões do Brasil. O Rio Grande do Sul vinha muito bem, mas acabou depois tendo problemas também com o excesso de chuvas. E essa safra é uma safra maior também que a safra 22, 23, que havia sido de 162,4 milhões de toneladas. Então, praticamente aí 10 milhões de toneladas acima da safra, última safra recorde 22 e 16 milhões de toneladas acima da última safra 23, 24. Você me disse antes que os técnicos ainda estão no Rio Grande do Sul. O estado ainda tem muito chão pela frente quando se trata de soja, não é, André? Pois é, o Rio Grande do Sul, a gente tem uma equipe ainda rodando lá para finalizar alguns números, e o Rio Grande do Sul é um estado que está aí com algo em torno de 20% da sua área colhida. Tem muita soja ainda para ser colhida, e eu diria que a safra do Rio Grande do Sul não acabou ainda, não. A gente está com uma estimativa de 37,5 sacos por hectare, a gente vai chegar basicamente a algo em torno de 15 milhões de toneladas, mas, novamente, toda vez que eu faço divulgação a respeito de dados do Rio Grande do Sul, eu falo, mas precisa de chuva, precisa de chuva. E a gente continua precisando de chuva no Rio Grande do Sul, até mesmo para a gente conseguir finalizar esse ciclo, esse terço final não, né? Essa metade final aí de colheita, que acaba sendo influenciada ainda pela umidade. Mas, de fato, o Rio Grande do Sul já tem uma quebra consolidada para o estado. Claro que são situações diferentes também quando a gente analisa o estado, né? Uma coisa é a gente olhar para a metade sul e para a região das Missões, que vão produzir aí em torno de 25, 24 sacos por hectare. Outra coisa é a gente olhar para o Planalto, que já tem uma safra um pouco melhor, em torno de 45, 46 sacos. E outra coisa é olhar para a região da Serra, que daí sim produz um pouco melhor, acima já das 50 sacas por hectare. Mas, dado o potencial que o estado tem, né, de produzir aí mais de 60 sacos, de fato, a gente tem mais uma quebra muito significativa e muito semelhante do que a gente viu na 22, 23. É, e que também foi um ano difícil para os gaúchos. Sim, na verdade, 21, 22, né, foram lá em torno de 27 sacos de média, no ano 22, 23, algo em torno de 30 e 36, e agora, de novo, 37, ou talvez até menos, que o Rio Grande do Sul deve colher, né?
Agora, André, a gente tem visto a cada número que sai relacionado à safra gaúcha, o pessoal chia, chora, especialmente os produtores que estão aí com o problema do endividamento ainda para resolver. Esses números que vocês trazem, eles estão estratificados, como você falou, em torno de cada região. Uma região que está produzindo melhor acaba compensando a outra que está produzindo muito mal? Sabe que uma das coisas que ficou bem claro durante toda a avaliação do Rally no Rio Grande do Sul é que, apesar de ter problemas em todas as regiões, tem diferenças, né? Tem diferenças não só regionais, mas diferenças também dentro da mesma região. A gente vê produtor, às vezes, colhendo um pouco melhor, 5, 10 sacos a mais do que o vizinho, seja por conta de uma chuva a mais, isso é muito característico, né, num ano como este, de irregularidade climática. Às vezes tem uma região que tem uma chuva a mais, e isso, sem dúvida alguma, traz um resultado bastante diferente. E a gente tem também situações que a gente percebeu, Thaís, ao longo de todo o trajeto, de como que o trabalho que muitos produtores fizeram em perfil de solo, trabalhar um pouco mais a parte de cobertura, matéria orgânica, tem contribuído para você aumentar um pouco mais a resiliência dessas lavouras. Então, são inúmeros fatores que acabam aí influenciando essa produtividade final. Uma chuva, às vezes, a mais que o produtor recebeu, um manejo mais adequado que ele realizou e que a gente acabou se deparando, né? Com lavouras, às vezes, produzindo 10 sacos e outros produzindo ainda acima de 50. Bom, a gente sabe que existe uma luta muito grande das entidades e do próprio governo para aumentar a área irrigada aqui no Rio Grande do Sul em função desses problemas recorrentes que vêm acontecendo por aqui. Mas a gente observa que as altas temperaturas também castigaram bastante, né? Os produtores gaúchos, às vezes, nem a área irrigada conseguem segurar quando a temperatura está tão alta. Muito bem observado, Thaís. Alta temperatura foi algo que a gente viu ao longo dessa safra, né? Eu acho que esses problemas começaram aí a partir de metade de dezembro em diante, a gente começou a ver já o clima ficar um pouco mais seco e a gente começou a se deparar com essas altas temperaturas. Isso ficou muito nítido ao longo de janeiro e fevereiro e março também. Março, que talvez não seja o momento que a gente tem tantas temperaturas elevadas, a gente viu isso e acabou ainda comprometendo um pouco mais desse potencial produtivo. E, de fato, a gente tem estado em contato com todas as entidades do Rio Grande do Sul, né? E existe uma mobilização muito forte para trazer algumas vantagens para o produtor agora, nesse momento novamente de quebra de safra, seja por meio de uma securitização, seja por meio de uma renegociação especial das dívidas para esses produtores, mas algo que para a gente é muito importante, você acabou de mencionar, é a questão de irrigação, né? O Estado tem um potencial muito grande de irrigação, claro que tem toda uma burocracia por trás para você conseguir essas liberações e também precisa de recurso para isso. Mas eu citaria duas iniciativas muito importantes para serem trabalhadas no Estado, aumentar a irrigada, sim, de fato, o Estado precisa disso, e trabalhar o que eu havia comentado antes, né, a questão de perfil de solo. Se a gente tomar como exemplo outras regiões do Brasil, como é o caso da Bahia, que também tem situações climáticas mais adversas, ainda com solos bastante arenosos, foi feito um trabalho muito grande em termos de reestruturação de solo, e hoje a Bahia está colhendo maior produtividade média do Brasil, algo em torno aí de 68 sacos. Então é um trabalho assim que tem que ser perseguido no Rio Grande do Sul. Bom, e além de olhar para os números frios, vocês conversam também nessas visitas com os produtores, né? Dentro dessa realidade que você me coloca aí da importância de melhorar o perfil do solo, assim como fizeram os produtores lá da Bahia, o gaúcho está olhando para isso mais do que olhava antes? Afinal, o Rally da Safra está na 22ª edição, né? Sim, a intenção de investir do produtor, ela existe. Tanto é que a gente tem utilizado muito o exemplo do Mato Grosso, que vai colher uma safra sensacional, né, de 66,5 sacos por hectare. Só o Mato Grosso vai colher mais de 50 milhões de toneladas, e o Mato Grosso veio de uma safra de quebra, e é um estado que tem uma alavancagem muito grande, né, o produtor estava bastante endividado, e querendo ou não, essa produtividade a mais que o produtor vai colher no estado vai ajudar muito a saldar as dívidas e conseguir colocar o produtor numa condição financeira melhor para entrar na safra 25, 26, até mesmo pensando em novos investimentos. E quando a gente traz essa realidade para o produtor gaúcho, né, a gente vê que a solução, querendo ou não, ela não está no governo. O governo vai ajudar, mas não vai ser a solução do problema.
A solução está dentro das próprias fazendas, né? O produtor tem que conseguir produzir mais, então conseguir fazer investimentos para aumentar essa resiliência. E eu diria que tecnologia para isso a gente tem, porque a gente vê no campo os bons resultados, né? Lavouras aí que tiveram boas condições climáticas, tem lavoura produzindo 100 sacos por hectare, tem produtor fazendo médias aí acima de 80 sacos, que é algo fantástico, né? E eu digo que é o melhor remédio para preços baixos que a gente está enfrentando nesse momento. Então, o produtor do Rio Grande do Sul quer sim investir, só que se depara não só com um cenário de dívidas elevadas, em função das quebras, mas também, né, algo que dói muito, né, Thaís, que são as taxas de juros altas que a gente está convivendo. E pagar taxas de juros de 18%, 19%, que é o que você toma mercado hoje, é difícil, um negócio que consiga pagar essa conta. Agora, voltando um pouquinho para as diferenças regionais aqui no Rio Grande do Sul, ao longo desse trabalho, se vocês chegam a fazer essa avaliação histórica das regiões afetadas pelas estiagens, porque daqui a pouco pode ocorrer, quem sabe, até ou ser necessária uma migração de áreas para escapar dessa recorrência de estiagem que vem acontecendo em algumas regiões gaúchas, né, André? Então, de fato, quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, ao longo desses últimos 5 anos, o Rio Grande do Sul aumentou a área plantada de soja em quase 1 milhão de hectares. Por quê? Porque o produtor avançou para as áreas de fronteiras, que a fronteira do Rio Grande do Sul é a metade sul, que é onde ele avançou bastante, abrindo áreas, né, principalmente convertendo áreas de pastagem para agricultura, ou mesmo convertendo áreas de arroz também para soja. E a gente sabe que são regiões que tradicionalmente chovem menos, são regiões aí com solo muitas vezes um pouco mais arenoso. Então, o risco da agricultura gaúcha nessas regiões de fronteira, ela aumentou mesmo, porque o produtor de uma certa forma, quis aproveitar os momentos bons de preço e fez esse investimento, né? O mercado demandou e o produtor acabou tomando esse risco. Então, pode ser sim que tenha algumas áreas que foram avançadas que tenha que voltar um pouco atrás, seja no sentido de você trabalhar 1, 2 anos, um pouco mais a questão de cobertura dessas áreas, ou até mesmo voltando essas áreas aí para áreas de arroz, ou ainda voltando para pastagens. Mas é uma tendência, né? Você querer explorar o máximo possível do ativo terra que você tem à sua disposição e você tenta os investimentos. E a tecnologia, querendo ou não, ela vem permitindo isso também, né, Thaís? Que você consiga avançar um pouco mais em áreas que têm um perfil menos favorável. Mas sim, talvez seja o momento de ter que repensar um pouco desse avanço que aconteceu ao longo dos últimos anos. E essa busca por aproveitar melhor a terra fala diretamente com os aspectos da sustentabilidade também. Ah, sem dúvida, eu diria que a gente tem uma agricultura muito sustentável hoje, né? Porque toda vez que você consegue transformar uma área degradada em agricultura e promover ali a agricultura regenerativa, que é algo que o produtor brasileiro faz, a gente tem trabalhado a rotação, tem trabalhado as culturas de cobertura, e isso é muito benéfico para o setor como um todo, porque a gente está, sim, aumentando a nossa área plantada, mas o produtor tem uma consciência muito grande de preservação. Então, não dá para a gente atribuir que os problemas climáticos agora são por conta desse avanço diário. Eu não acredito nisso, não. Mas sim, existe uma mudança climática em curso e que está tornando cada vez mais desafiadora a agricultura brasileira, em especial aí no Rio Grande do Sul. Bom, e antes da gente encerrar, queria te pedir para contar um pouquinho a história do Rally da Safra. Eu disse antes que está na 22ª edição e já faz parte da história dos dados que o produtor brasileiro procura tanto para se manter atualizado e bem informado. Legal, agradeço a oportunidade, Thaís. De fato, 22 anos que a gente está fazendo esse trabalho de percorrer todas as regiões de produção de soja e de milho do Brasil, com o intuito de fazer uma radiografia do que está acontecendo em cada uma das regiões. E o mais bacana de tudo isso, que a gente faz esse levantamento, trabalha os dados internamente aqui e divulga para o público em geral. O nosso objetivo é trazer transparência para o setor, para que todo mundo entenda o que está acontecendo em cada uma das regiões e saiba aí do qual é o nosso potencial de produção. Muitas vezes, algumas pessoas que dizem, não, mas vocês estão falando que vai produzir muito mais, e algo que a gente tem que ter em mente é que o produtor, no final das contas, ele é o último a saber do que está acontecendo na safra. Porque quando a gente olha para todo o restante, principalmente quando a gente olha para quem está
comprando e vendendo soja no interior e tem armazéns em todas as regiões do Brasil, eles sabem o que está acontecendo, eles sabem o que está sendo produzido. Então, o objetivo do Rally é trazer mais transparência. E isso se faz, e a gente acredita nisso, que é sujando a botina, a gente indo para o campo, Uhum. entrando em cada uma das lavouras, conseguindo fazer contagem de número de plantas, contagem de número de vagens, número de grãos por vagem, peso desses grãos, condição fitossanitária, porque a partir disso, sim, a gente acredita que dá para fazer um levantamento mais preciso. E algo muito importante que se me dá a oportunidade de falar também, Thaís, que a gente tem trabalhado, é muito a questão de área plantada. Existem muitas divergências em relação ao tamanho da área plantada no Brasil. Agora mesmo, a gente fez uma divulgação dos nossos dados, né, apontando uma área de Brasil de 47,8 milhões de hectares. A gente tem uma diferença com os números oficiais aí, pelo menos 340 mil. Lá atrás, na safra passada, essa diferença foi de mais de 1 milhão de hectares. E como que a gente faz isso? Diferente da produtividade que a gente consegue ir no campo e medir ela, a área não. A gente tem que fazer isso por meio de geotecnologias. Então, a gente montou, estruturou toda uma área aqui para que a gente consiga fazer a avaliação do tamanho da área de cada talhão de soja do Brasil. Então, isso é outra informação que a gente compartilha com toda a comunidade, porque, sem dúvida alguma, faz toda a diferença quando a gente está falando de produção brasileira. Então, eu convido todos vocês aí a acompanhar o Rally, tem todas as plataformas sociais aí e redes sociais, que a gente está sempre divulgando esses resultados. E, Thaís, para finalizar, como eu havia comentado, o Rally ele está na metade ainda. A gente tem toda a etapa Tem. milho pela frente aí para divulgar dados para vocês. Estamos com o espaço sempre aberto aqui para vocês para trazer essas atualizações. Te agradeço a participação, André de Bastiani, e sucesso aí nos próximos passos do Rally da Safra. Obrigado, eu que agradeço o espaço e uma boa safra para todos vocês. Obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente volta com mais informações para você. Até já. Estamos de volta com a Granja na TV. Está procurando uma consulta médica gratuita? Venha para o Centro de Especialidades da Medicina da Ubra. Aqui você encontra atendimento humanizado, uma clínica novinha e marca sua consulta em diversas especialidades. É isso mesmo, as consultas são presenciais e você garante o melhor atendimento médico em diversas especialidades. Agende agora mesmo a sua consulta. Consultas presenciais no Centro de Especialidades da Medicina da Ubra. Esperamos por você na Avenida Farroupilha, 8001, prédio 59, na Ubra, em Canoas. Ou agende sua consulta pelo WhatsApp 51 3462 9514. Anotou? 51 3462 9514. Quinta-feira é dia de falar sobre direito no campo com o especialista em direito do agronegócio, Francisco Torma. Torma entra em vigor em dezembro desse ano a Lei 15.040, que altera a forma com que se conta o prazo para ingressar no seguro rural. Tudo bem contigo? Tudo bem, Thaís. Justamente tivemos uma alteração legislativa importante. Essa lei já foi aprovada, já é lei, mas ela entra em vigor no final de ano e vai resolver um grande problema do produtor rural, que é a questão do seguro agrícola. Vamos lá. Como é que funciona essas questões de seguro agrícola? Primeiro ponto a destacar: o seguro tem o prazo mais curto de todas as ações que as pessoas podem ingressar em juízo. Você sabe que o direito não socorre quem dorme e todo tipo de ação judicial que se ingressa, nós temos um prazo desde o fato acontecido, um prazo que nós temos para entrar com o processo, senão se considera prescrito o direito. E o seguro é a ação que tem o prazo mais curto do nosso Código de Processo Civil. Eu estou falando em somente 1 ano. E aí, portanto, a pessoa que vai discutir seguro, seja rural ou não, tem só 1 ano a partir do fato para discutir entrar com a ação desse seguro. E aí que vem o grande problema da humanidade. 1 ano a partir de quando? Olha, tinha jurisprudência, tinha entendimentos que diziam que era 1 ano a partir do evento, só que aí você vai falar numa estiagem, por exemplo, quando considerar quando é que aconteceu esse evento? Foi Claro. quando começou a seca? Foi quando acabou a seca? Enfim, fica difícil discutir quando é que se começa a contar esse prazo. Outras decisões diziam que era do dia que a seguradora negava
essa cobertura, outras diziam que era da última decisão da seguradora, porque nós podemos fazer pedidos de reanálise, e aí ficou esse imbróglio que alguns tribunais entendem para um lado, outros entendem para outro. Vem agora a Lei 15.040 e dá uma organizada nesse negócio. E diz o seguinte, olha, aconteceu o sinistro, o produtor ingressa com o pedido administrativo. Ele diz para a seguradora fazer o pagamento da sua safra que ele perdeu. A seguradora nega. Nesse momento, os tribunais entendem que começaria a contar um ano. O que essa lei está dizendo agora é que se o produtor faz um pedido de reanálise, ou seja, ainda discutindo na esfera administrativa, esse um ano vai começar a contar a partir da decisão da reanálise, ou seja, de quando a seguradora analisaria o recurso desse produtor. Resolve um baita problema do nosso judiciário, traz mais segurança jurídica para o produtor, que agora tem certeza de quando começa a contar esse prazo, e também para os advogados que atuam no agronegócio, porque agora nós sabemos, é um ano a partir da decisão de reanálise do seguro rural do produtor. Agora, em termos práticos para o produtor, ele precisa ter alguma documentação diferente ou que ele já tem, ele já usa para acionar o seguro e depois para recorrer, já basta? Ou com esse novo prazo, ele precisa ter outros comprovantes? O procedimento é sempre o mesmo, ele vai fazer os seus pedidos junto à instituição financeira, junto à seguradora, mas o que é importante e fundamental destacar aqui é que todos os recursos, toda a comunicação com a seguradora tem que ser por escrito. Não adianta ligar para a seguradora e dizer, olha, eu quero que vocês reanalisem o meu seguro por isso e por isso, por isso. Tem que ser por escrito, tem que ser protocolado, tem que ter prova que entregou, porque afinal de contas, se nós precisarmos discutir isso na esfera judicial, eu vou ter que ter a prova de que eu fiz esse pedido de reanálise e que a seguradora me comunicou em tal data por escrito. Então, a comunicação por escrito, por e-mail, não tem problema, pode ser por e-mail, mas aí nós temos já uma prova registrada com datas e ter tudo isso documentado é fundamental para depois discutir no judiciário as questões do seguro rural. O seguro rural que cada vez mais tem sido acionado, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, né, Torma? O que é um problema gigantesco, porque o seguro para nós está ficando caro, e nós estamos tendo muitas negativas de seguro, ou seja, é muito acionamento, então as seguradoras acabam passando um pente fino, mais fino ainda, para negar seguros. É por isso que hoje nós temos tanta demanda de seguro rural dentro do judicial, discutindo nos processos judiciais essas negativas que muitas vezes são sim indevidas. A seguradora quer jogar isso para frente para não precisar fazer tanto pagamento. Valeu, Torma. Até a semana que vem. Tchau, tchau. E hoje no Mundo Agro recebemos no estúdio o jornalista Leandro Mariani Mitman para trazer as novidades aí do Brasil no mercado mundial do agro. Tudo bem, Leandro? Olá, tudo bem? Bem-vindo aqui no estúdio de novo. Obrigado. E sempre que eu venho aqui, eu gosto de trazer boas notícias aí para o agro brasileiro, né? Que bom, estamos precisando. Sim. E o agro brasileiro, salvo esses problemas pontuais aí, como aqui no Rio Grande do Sul, toda essa questão, ele gera muita notícia boa para o Brasil, para o mundo. Afinal, a gente fala muito aqui sobre exportações brasileiras e que eu basicamente abordo muito aqui. A gente sempre lembra aí que o Brasil ele produz comida aí, segundo um estudo da Embrapa, um estudo feito com maior precisão, produz por ano aí, comida para 800 milhões de pessoas. Isso daí dá 10% da população do mundo, né? E todo ano aumenta a venda de produtos para o mercado externo, isso traz divisas para o Brasil, isso gera emprego, enfim. E ontem quarta-feira, o Brasil firmou digamos assim, um acordo muito importante com o Japão. Esperado há muitos anos, há muitos anos, há 20 anos em negociações aí para o Brasil exportar carne bovina e ampliar vendas de carnes suínas para o Japão. A gente lembra até que carne de aves, de frango, né? O Japão já é o terceiro maior comprador de carnes de frango do Brasil. E ontem foi firmado um acordo, assim, foi encaminhado, na verdade, um acordo aí para o Brasil receber uma inspeção, receber japoneses aí para uma inspeção sanitária aqui no agro brasileiro, para o Brasil passar a vender carne bovina para o Japão. A gente lembra aí que o Brasil já é o maior exportador do mundo de carne bovina, mas não tinha acesso ao mercado japonês. E o mercado japonês paga muito bem, né? Paga muito bem, sim. Até acho que em carne de frango paga acho que é o melhor preço, até. Acho que eu vi uma coisa nesse sentido, assim. E é o mercado japonês, um mercado exigente,
o Brasil vendendo para o Japão depois também abre caminhos para a Coreia do Sul, por exemplo. A gente sabe que poucos anos atrás, quando o Brasil passou a exportar carne bovina para os Estados Unidos, aquilo dava quase que um selo, uma chancela para vender para outros mercados exigentes. E ontem lá se firmou digamos assim, esse acordo aí diretamente com o presidente Lula e com o primeiro-ministro japonês, para eles virem para o Brasil fazer em breve, aí já é coisa para até agosto, se comentou, a gente já está começando abril, né? Ou seja, mais uns 4 meses aí, para o Brasil passar a vender carne de bovina para o Japão. Isso é bem importante, é mais um mercado que se abre, e é isso que eu estou trazendo hoje aqui. O Brasil já está comemorando aí, a gente está terminando março, aí, terceiro mês do ano, o Brasil já firmou 44 novos mercados de agro, só de produtos agro no mundo aí. Eu até fiz um rápido balanço assim, de alguns últimos produtos aí, por exemplo, aí para uma ilha lá a ilha da Malásia. Eu até peguei o nome aqui porque é complicado aí. Um estado autônomo lá que está numa ilha Sarawak. É uma ilha lá da Malásia, eu nunca tinha ouvido falar. É da ilha de Bornéu, que eu também nunca tinha ouvido falar. Da Malásia, tudo bem, isso eu já ouvi falar. E é o maior estado lá da Malásia, né? É uma carne halal, que é aquela carne para muçulmanos. Ela é produzida com alguns cuidados, com algumas tipo assim, o abate ele é mais específico, enfim. E o Brasil já tem esses mercados no mundo todo aí. É um dos mercados, o mais recente que foi firmado aí, foi dia 19 de março, assim. Mas ainda em março, por exemplo, o Brasil digamos, passou a exportar óleos essenciais de laranja. Eu confesso que eu nem sei exatamente o que é um óleo essencial de laranja. O óleo essencial, escrevi um trabalho há muitos anos sobre isso, e é muito legal. O óleo essencial é um óleozinho que está na casca desses frutos cítricos. Acho que a maior parte das frutas tem, mas no caso da laranja, bergamota e tal, tá ali, e ele é altamente inflamável, tem uma série de cuidados necessários para a exportação desses óleos essenciais. O Rio Grande do Sul tinha, não sei se ainda tem, a Ecocitrus, que é uma cooperativa de produção de cítricos aqui do Rio Grande do Sul, que fazia já há muitos anos a exportação do óleo essencial da bergamota, que eles chamam de mandarina, que é o fruto obtido pelo raleio, então já dá um aproveitamento de um material que iria fora, né? Consegue agregar um valor e um valor altíssimo. Mas deixa você continuar nesse balanço aí, Leandro. Eu queria falar um pouquinho mais sobre o Japão, porque o Japão ele tem uma importância no mercado mundial em função do nível de exigência sanitária que eles têm. Então, abrir mercado para o Japão especificamente, ele tem um significado muito grande diante dos demais mercados mundiais, né? Sim, exatamente isso. E isso é uma consequência que em maio passado o Brasil se tornou um país aí, livre da aftosa, sem vacinação, e isso foi, digamos assim, o que, digamos assim, encaminhou essa situação do Brasil exportar para o Japão, né? E aquilo que eu falava antes, quando o Brasil passou a exportar para os Estados Unidos, também é meio que uma chancela para exportar para o mundo. Agora o Japão também abre esse mercado importante, e o Japão ele compra muito dos Estados Unidos e pode passar a comprar a carne brasileira aqui. Como eu disse, já de frango, o Japão já é o terceiro maior mercado para o frango brasileiro, né? E a partir do momento que exporta para os Estados Unidos, já exporta para a Europa, exporta para a China, exporta para o Japão, abre para a Coreia do Sul, e tem os demais mercados, né? Oriente Médio, China, né? Isso é muito importante e beneficia o próprio Rio Grande do Sul aqui. O Rio Grande do Sul aqui produz uma carne de muita qualidade, que essas raças britânicas aí, Hereford, Angus, Braford, isso também certamente vai beneficiar o Rio Grande do Sul também, a nossa cidade aqui. E a suinocultura gaúcha também tem uma expectativa muito grande. Hoje o Brasil já exporta para o Japão, mas somente Santa Catarina. O Rio Grande do Sul já está com certificação de área livre de febre aftosa desde 2021, mas não conseguiu ainda avançar nesse mercado. A vinda dos japoneses para cá vai trazer uma boa expectativa aí, né, Leandro? A gente lembra, né, que o Rio Grande do Sul é um dos 3 maiores exportadores aí de carne, tanto de frango quanto de suíno. Ou seja, também vai ajudar o Brasil a atender esses mercados aí. E isso é bem importante. A gente está com todos esses problemas no Rio Grande do Sul, para o agro gaúcho aí. Esse mercado, o dólar a R$6, aí qualquer 1 milhão em venda, 1 milhão de dólares em venda, já são 6 milhões de reais. A gente sempre gosta, quando eu falo de mercado, de vendas para mercados externos, eu sempre faço essa conta de multiplico por 6, que é o que está o dólar em torno disso, né? Está um pouco menos isso, mas em torno disso, que são valores que chegam para a economia, seja brasileira, e no caso, quando a gente está falando aqui do Rio Grande do Sul. Isso é bastante importante. Lembrando que no ano passado, 72%
digamos assim, do volume de recursos exportados do Rio Grande do Sul foi do agro, né? E isso que foi um ano muito complicado, assim, porque teve até problemas logísticos aí por causa da enchente, teve a doença de Newcastle aí em Antagorda, aí que também fechou alguns mercados por um período, sabe? Que venham bons ventos aí para o agronegócio brasileiro e gaúcho com a vinda dos japoneses. Sim, sempre, com certeza, na maior torcida, né? Obrigada, Leandro, por hoje. Até a próxima. Até. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com outras informações para você. Até lá.